E aí, Deborásticos? Opa, que isso? Blackout? Faltou energia? Calma, pessoal. A professora pagou a conta da CEMIG. E quero dizer que a crônica de hoje analisada será a crônica Blackout, da autora Paula Pimenta. E antes de acender todas as luzes, eu quero dar umas palavrinhas. Vamos acender as luzes do seu pensamento, falando um pouco sobre o gênero textual crônica. A crônica é o tipo de gênero de escrita sensível, íntima, que faz com que o leitor se sinta único, um cúmplice do narrador. Você esqueceu o que é narrador? É aquele que conta uma história, porque crônica é do tipo narrativo. Lembra de narrativa? Personagens, tempo, espaço. Eu quero dizer que nem toda crônica precisa de personagens. E quando houver, serão poucos e pessoas comuns, donas de casa, professores, dentistas, motoristas, feirantes e outras pessoas comuns. Eu quero dizer também que a crônica captura flagrantes da vida real, como abrir a porta, atravessar a rua, fazer uma refeição, ir ao supermercado, detalhes que poderiam passar despercebidos. E é como se o narrador dissesse para o leitor: Você viu isso? Só nós dois vimos. Você sentiu isso? Eu quero dizer também que crônica vem do grego, cronos. Você é bom de história? Cronos é o deus do tempo. É só lembrar de cronômetro. Quero dizer também que existem alguns tipos de crônicas, como a crônica histórica, que vai falar de uma maneira leve de eventos históricos, como golpes, eleições, governos, entre outros. Anotou? Acende a vela, liga a lanterna, traz o lampião e vem comigo. A composição da crônica é em prosa, o que significa que ela é organizada em parágrafos. Quanto ao estilo, a sua linguagem é coloquial. Que é isso? Coloquial significa informal, sem muita preocupação com correções gramaticais. E existe também na crônica uma tendência à oralidade, que é o jeito que nós falamos. Como, por exemplo, o uso de tô, tá, a gente. As crônicas também são textos curtos e simples. Vamos acompanhar agora algumas funções de 4 tipos de crônica. A primeira é a jornalística, em que a função é informar de um jeito mais descontraído. A segunda é a histórica, que eu já citei anteriormente, em que eu posso usar a ironia para expor um retrato sensível de uma guerra, por exemplo, e outros eventos históricos. A terceira é a humorística, em que a função é entreter, é divertir, por meio do bom humor ou da ironia. Um bom exemplo disso, se você quiser pesquisar, são as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. E por último, eu tenho a crônica reflexiva, em que existe a função de propor um pensamento sobre um evento sensível do cotidiano. Entendeu? Ei, eu vou te dar uma dica para você não sofrer com apagão de ideias. O que não fazer com a crônica? O que não combina com a crônica? Primeira coisa, enrolação. Segunda coisa, grandiloquência. O que significa isso? Falar difícil, usar palavras muito rebuscadas. A não ser que você esteja fazendo isso com ironia. E se você esqueceu o que é ironia, é dizer uma coisa com a intenção de dizer outra, muitas vezes com um ar debochado.
E outra coisa que não pode combinar com a crônica: arrogância. Você deve conquistar o leitor, usar uma linguagem leve, sensível. Hora dos holofotes. O que combina com a crônica? Anota aí: humor, intimidade, lirismo, surpresa, estilo, elegância, solidariedade. Não precisa colocar tudo isso, mas você pode escolher alguns elementos. Chegou o grande momento de fazer a análise da crônica da mineira Paula Pimenta. Nome da crônica? Blackout. Vamos ler? Sabia que a luz elétrica no Brasil existe apenas de uns 100 anos para cá? Essa foi a pergunta que meu professor de violão clássico me fez no meio de um blackout demorado, culpa de um gerador queimado por algum raio, que fez com que a aula tomasse outro andamento, totalmente improvisado, mas não menos proveitoso. Então, essa crônica começa com uma fala. As aspas estão marcando a fala do professor de violão clássico. Aqui não existe ainda uma maneira de introduzir, de anunciar uma fala. Então, nós temos aqui o discurso indireto livre. Se você quer uma aula sobre isso, deixa nos comentários. Então, aqui continuando. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, eu também já nasci dependendo da luz elétrica para tudo o que faço. Não me imagino sem o banho quentinho, o refrigerante gelado, o computador, o abajur e tantos outros vícios de conforto que nem percebemos que só existem por causa da eletricidade. Então aqui nós temos um narrador personagem, porque além de contar a história, ele também faz parte da história como personagem. A marca dessa presença é a palavra eu, que está como primeira pessoa do singular. É certo que, em tempos de racionamento, lembramos o tempo todo de reduzir seu consumo, mas ficar totalmente sem ela, jamais. Duvido que algum torcedor fanático deixe de acompanhar o Brasileirão no rádio ou na televisão. Duvido também que no friozinho matinal alguém se atreva a tomar um banho gelado. E eu, confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet e me recuso a sair com a roupa amarrotada. A energia elétrica realmente é essencial. Perceba uma coisa: o narrador inclui o leitor, ele se aproxima do leitor quando ele usa a primeira pessoa, nós. Um exemplo disso é lembramos. Quem lembra? Nós. Então, eu estou me aproximando do leitor, criando uma intimidade com o leitor. Vamos continuar. Mas, além dos benefícios da luz, a pergunta do meu professor me fez pensar em como as pessoas de 100 anos atrás viviam. Aposto que o que parece impossível para nós, elas tiravam de letra. A paciência e o tempo eram muito maiores, e o romantismo também. Outro ponto aqui dessa crônica. Olha o que o narrador fala, me fez pensar. Se faz pensar, convida o leitor a pensar sobre uma época em que havia mais romantismo e a paciência e o tempo eram muito maiores. É claro que essa crônica é do tipo reflexiva. Então, nós podemos continuar aqui a leitura. O narrador vai falar sobre mandar carta, escrever à mão, levar ao correio, fazer outros tipos de reflexão, com o uso da memória. Para se enxergar à noite, era necessário usar velas e lampiões. As pessoas se recolhiam mais cedo, conversavam mais e passeavam sob a luz da lua, sem medo da violência, que deve ter nascido na mesma época da eletricidade. Para se ouvir música, só se fosse ao vivo. Serenatas, saraus,
bandas na praça. Talvez por isso as pessoas de antigamente tinham mais aptidão musical. Desde cedo eram incentivadas a fabricar a música, ao contrário de hoje, em que já a encontramos pronta em qualquer estação de rádio. Tudo é costume. Até alguns anos atrás, eu vivia perfeitamente sem computador e celular. Agora, se passo um dia sem, me sinto assim. As pessoas começaram a usar e se esqueceram da tranquilidade de uma noite realmente escura. Quando a luz finalmente voltou, minha aula já tinha acabado. Reacostumar com a claridade foi bem mais difícil do que me adaptar à falta dela. Os olhos arderam, as pessoas deixaram de ser espontâneas. O romantismo das velas sumiu. Então perceba uma coisa: existe aqui uma quebra de expectativa, que é quando a luz realmente volta para o narrador, que é personagem. Talvez esses 100 anos de claridade noturna não tenham sido tão pouco assim, já que foram suficientes para esquecermos o bem que a ausência dela faz. O melhor é usar a desculpa do racionamento, apagar todas as luzes e mudar o andamento da vida, antes que um clarão mais forte ofusque irreversivelmente a nossa visão e nos faça esquecer que o improviso de uma vela pode iluminar bem mais. E aí, você gostou dessa autora? Eu gostei. Quero dar um último recadinho para você. Ainda não se inscreveu no canal Deborática? Tá esperando o quê? Ajude-me a dar mais conteúdo gratuitamente aqui pelo YouTube. Vamos difundir a educação. Vou deixar uma lâmpada acesa para você, que é o meu recadinho final. A palavra é a embalagem da ideia. Até o nosso próximo encontro.